Se o mercado de influenciadores está saturado, se o Brasil é um dos países que mais tem criadores de conteúdo no mundo, começar nessa empreitada é burrice? Olá, sou o G e esse assunto passou muito tempo pela minha cabeça para eu conseguir entender o que eu entendo hoje. Existe uma mistura que a gente faz aqui no Brasil que é colocar todo mundo no mesmo bolo, que é o de influencer e criador de conteúdo. Para mim tem uma separação que é muito clara a respeito disso e é uma confusão que as pessoas geralmente fazem e que faz com que talvez elas não consigam ter o retorno que elas esperam. O criador de conteúdo é uma pessoa que pensa em entregar uma coisa específica para uma audiência. O influencer geralmente são pessoas que capitalizam ali a própria vida, é a própria existência, é o fato da pessoa existir que já é o suficiente para que aquilo seja o conteúdo dela. Ouso dizer que se a gente fizer essa separação entre pessoas que são influencers e pessoas que criam conteúdo, o número de pessoas que criam conteúdo é infinitamente menor do que das pessoas que são influencers. Porque existe essa visão de que é o fato de você estar na internet que vai te possibilitar mudar de vida. Tem aquela ideia da blogueira como sendo a figura que vai representar a vida exposta como retorno financeiro. Tem muitas pessoas que acreditam nisso e que buscam isso. Quando a gente olha nas outras redes, Instagram e TikTok, a gente vê pulverizado uma quantidade de conteúdos de pessoas cujo conteúdo é a vida delas. Então a pessoa quer ligar o telefone e falar alguma coisa que aconteceu ali no dia a dia dela e achar que aquele conteúdo é o suficiente para que várias pessoas se interessem por ela. Às vezes funciona e às vezes não. Funciona, aliás, quando a pessoa tem dinheiro ou beleza, porque é isso que a maioria das pessoas às vezes não consegue compreender. Por que que algumas pessoas dão certo e outras não? Ser influencer tendo dinheiro é o caminho mais fácil. As pessoas se interessam por uma vida que geralmente elas não têm ou elas gostariam de ter. E essa vida da pessoa que é rica é um desejo universal praticamente do brasileiro. Então enxergar a realidade do outro, fazendo as compras, viajando, tendo acesso a tudo que eu não tenho, faz com que seja muito mais interessante acompanhar a vida dessa pessoa do que de alguém que tem uma realidade parecida com a minha. Então é por isso que nessa realidade acaba que muitas pessoas viralizem sendo ricas e que para a pessoa que é pobre a viralização seja uma dificuldade. O pobre viraliza através do conteúdo ou quando ele tem uma personalidade que chama muita atenção e geralmente isso é pelo lado do humor e aquilo faz com que as pessoas queiram acompanhar aquela pessoa porque ela é divertida, tem boas sacadas, enfim. Entender isso vai te poupar de muita frustração. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro com a internet, mas poucas pessoas realmente entendem como que isso tudo funciona. Linkando com a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, saturado todo o mercado é. O que é o problema é quando esse mercado está saturado e as pessoas não estão mais interessadas em consumir aquilo. Vou citar como um exemplo a paleta mexicana que teve em alta há poucos anos atrás. Quando estava em alta, chegou um momento daquilo estar saturado. A gente, em qualquer esquina que a gente andasse, a gente não tinha dificuldade de encontrar algum lugar que estivesse vendendo paleta mexicana. Seria um problema você abrir mais uma? Não necessariamente. Talvez as vendas fossem ser prejudicadas pelo fato de que havia uma concorrência muito grande. O que passa a ser o problema você querer abrir mais uma paleta mexicana? Quando você percebe que as pessoas não estão mais interessadas em consumir aquilo. Então por que não é um problema começar a criar conteúdo hoje numa realidade onde a gente percebe que tudo está de alguma forma meio que saturado? A gente olha para o lado, tem algum influencer que seja regional, tem blogueiras ali muito grandes, tem pessoas que criam conteúdo e que fazem já isso muito bem há muito tempo aqui no YouTube. Por que não é um problema iniciar isso esse ano? Porque o volume de pessoas criando ainda encontra um volume crescente de pessoas consumindo. E esse consumo ele tem sido cada vez mais direcionado a grupos específicos de pessoas. Então se você tem um talento de comunicação e você acredita que você tem algo a agregar às pessoas, tem uma possibilidade muito grande de mesmo você começando tarde, entre muitas aspas, você consiga chegar nas pessoas que de alguma forma estão procurando um conteúdo que seja mais direcionado. É difícil começar hoje querendo ser influencer e não tendo uma característica que chame muita atenção do público ou algo que a gente consiga perceber que vai fazer diferença aí no seu processo de aparecer para o outro. A sua imagem, o que você tem, onde você grava, o equipamento que você usa, tudo isso faz diferença no consumo da pessoa e no que vai fazer
fazer ela de fato se interessar por continuar consumindo um conteúdo seu quando você é o seu próprio conteúdo. Mas se o seu conteúdo é algo que você tem a passar para os outros, que é algo que inclusive eu estou fazendo por aqui, conversar a respeito de coisas que dizem respeito não só a mim, mas a minha forma de enxergar a vida, isso faz diferença em quem está querendo consumir. Porque a pessoa está interessada no conteúdo, não necessariamente na imagem que está traduzindo esse conteúdo para ela. Escolhi esse vídeo para ser o meu primeiro porque eu realmente acredito em tudo isso que eu disse. Acho que existe um caminho onde eu possa dividir com as pessoas algo que eu penso a respeito de relacionamento e da vida de maneira geral. E eu quero contar com a presença de vocês aqui nesse canal para a gente poder conversar a respeito desses temas, tendo uma abertura maior do que a gente tem na outra rede social que eu também crio conteúdo, porque aqui a gente consegue ter uma conversa um pouco maior. A seção de comentários ela é maior, as pessoas podem falar mais e as pessoas têm uma disposição maior a consumir um conteúdo que seja mais extenso. Aqui vai ser um grupo onde a gente vai se permitir conversar sobre a vida e eu espero que seja um espaço que seja muito bom para vocês, como eu sei que vai ser para mim. Nesse vídeo tem um nervosismo inicial, mas tem uma vontade muito grande de entregar algo bacana para vocês e é algo que eu vou continuar sem sombra de dúvidas. Peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like que vai ajudar e deixe um comentário aí se você já estiver me acompanhando em outras redes e esteja chegando aqui pela primeira vez, ou se você tenha chegado nesse vídeo pura e simplesmente por uma recomendação do YouTube. É bom perceber o que está funcionando e o que não está. Se você tem pensado em iniciar um projeto e tem ouvido que as coisas estão saturadas, lembra desse ponto, as coisas são cíclicas. Da mesma forma que tem alguém que está nesse lugar e que está trabalhando com algo que você tem intenção de fazer, esse alguém vai estar talvez num processo de mudança. Sempre vai surgir uma pessoa nova, uma imagem nova, alguém que vai captar o interesse das pessoas, seja fazendo algo em frente às câmeras, seja fazendo por trás. Seu caminho não precisa ser pautado pelo medo, mas é fundamental que você tenha a cautela de poder analisar a situação e fazer as escolhas de maneira que sejam mais acertadas. Se você vai seguir por um caminho que não é tão claro, tão fácil e de tanta receptividade, talvez você vai ter que colocar a cabeça para pensar em maneiras de burlar esse sistema que já está de alguma forma cheio para que você se destaque em meio a tantas pessoas fazendo a mesma coisa. É possível, dá um trabalho, mas o que não dá hoje em dia, né?